A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal aí de estudos da Palavra de Deus, tá? Com foco aqui também para a Escola Bíblica Dominical. E vamos aqui a mais um vídeo, né? Um vídeo aí para a Escola Bíblica Dominical, vídeo para a lição de número 12, um vídeo de apoio para você poder ministrar sua aula. Você que é aluno, quer estudar, aprender um pouco mais, esse vídeo aqui é para te auxiliar, tá bom? Então vamos aí nesse vídeo, né? É o vídeo para a lição de número 12 da revista da editora Betel Conectar, a nossa revista para jovens da editora Betel. E aí esse vídeo aqui para poder dar um subsídio a mais para você aprender ou ensinar conforme o teu propósito aí, tá bom? No link aí na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você poder acessar esse estudo, essa aula lá no Clube da Teologia, tá bom? No nosso blog Clube da Teologia, e aqui vai ficar o link para você acessar esse conteúdo lá, tá? Para acompanhar, quem quiser acompanhar, né? Bom, e o tema dessa lição é a certeza da vitória em Cristo, tá? E aí eu vou deixar também, né, lembrando, vou deixar o link para você comprar o nosso livro, né? Você quiser adquirir o nosso livro, O Maior Milagre de Jesus, tá? Eu tenho um aqui ainda, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tem um, né? Na verdade, ó, você não consegue ver porque ele tá... a imagem fica contrária, né? Depois eu aprendo a mexer nesse negócio e inverto essa imagem aí, tá? Mas o nome do nosso livro é O Maior Milagre de Jesus. Eu peço desde já que você deixe o seu like aí no nosso vídeo, tá? Deixa o like aí para poder ajudar a passar esse vídeo aí, a plataforma entender o conteúdo como relevante e passar esse vídeo para frente, né? Para poder mais pessoas conseguir acessar isso daqui, tá? Vou deixar também o link para quem quiser fazer qualquer doação no nosso canal, fique à vontade, né? Essa é uma obra da Palavra de Deus e tudo aqui é gratuito, tá? Se você não puder, fica tranquilo também, deixa o que o Espírito Santo te tocar. Bom, vamos lá então ao nosso vídeo. O tema da lição é a certeza da vitória em Cristo, lição de número 12 da revista da editora Betel Conectar. Bom, então vamos aí, o versículo do dia é 2 Timóteo 2,10, né? Paulo escreve para Timóteo: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Que maravilha, né? Então aqui Paulo ele declara que tudo ele sofria pelo povo de Deus, né? E essa aqui, a lição, ela vai ensinar isso. A ideia da lição é mostrar como a certeza da vitória em Cristo produz para nós, né? Como essa certeza vai produzir para nós regozijo nas lutas, na obra de Deus, né? Eu estou aqui gravando esse vídeo, mas eu dei uma palestra hoje, né? Eu trabalhei hoje, editei um texto do meu blog hoje, então eu fiz um montão de atividades hoje. Ontem eu dei aula, tá? Amanhã eu vou estar na igreja, depois da manhã eu vou estar na igreja, dirigindo o culto. Então a gente vai trabalhando, se sacrificando pela obra, mas com amor no coração. Por quê? Por causa da certeza da vitória em Cristo. Eu tenho certeza que Deus vai me dar uma vitória eterna, que tem um galardão para mim no céu. Essa certeza faz a gente se mover. Então a lição é para passar essa noção para o povo, para os seus alunos, tá? Vamos lá. Na introdução, separei a parte que diz assim... deixa eu ler a introdução toda, é melhor, né? Mesmo no ápice de seu sofrimento, quando estava preso, Paulo tinha certeza de que a sua vida estava escondida em Cristo. Então ele estava preso, ele tinha certeza que a vida dele estava na mão de Deus. Essa aqui é isso que significa essa passagem. A certeza de que a vida dele estava nas mãos do Senhor. Quando o crente tem essa certeza, ele consegue viver, né? Consegue fazer a obra e se sacrificar pelo Evangelho. Ele consegue. E quando eu falo sacrificar pelo Evangelho, eu estou falando no contexto de hoje, em que a gente se sacrifica, né? Doa nosso tempo, nossos recursos financeiros, né? Nossa saúde, pelo Evangelho. Mas na época de Paulo era diferente.
Muitos sacrificavam era a própria vida, as pessoas davam era a própria vida para o evangelho. Então a gente tem que entender isso. Hoje a gente alguns reclamam, mas está até bem tranquilo, bem mais tranquilo do que teve no passado. Isso aqui é bom salientar para os alunos. Também separei a parte que diz assim, ó: as convicções de Paulo acerca da vida eterna o levaram a batalhar, tá? Então isso aqui é o quê? A fé que ele tinha, as suas convicções da vida eterna, de que as convicções de que existia um galardão, um prêmio para quem combate o bom combate aqui, né? A certeza, tá? de que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, nem subiu o coração do homem, é o que Deus tem reservado para nós. Essa certeza fez com que Paulo trabalhasse, batalhasse todos os dias. Essa certeza nós temos que ter também. O próprio apóstolo Paulo falou que quem espera Jesus só para essa vida é o mais miserável, tá? Então nós não podemos esperar em Deus só para essa vida. Temos que aguardar o Senhor para a vida eterna, ter a noção de aonde a gente vai passar a eternidade. Isso aqui tem que estar na nossa mente. Eu não posso esperar só que Deus me abençoe. Hoje em dia a gente vê o evangelho das bênçãos, né? Hoje em dia não, já de muito tempo, né? O evangelho das bênçãos. Todo mundo quer buscar bênção para si no tempo presente. Todo mundo quer ter prosperidade, quer ter casa própria, quer ter tudo, tá? Nos dias atuais. Mas só que acontece, a maior esperança do evangelho é a viver a vida eterna com Deus. Essa é a maior esperança. É isso que a gente tem que estar focado, né? Bom, vamos aí para o primeiro tópico. O tema é sofrendo, mas avançando, tá? E o primeiro subtópico, 1.1, o título é Sofre comigo, Timóteo. É Paulo chamando Timóteo para sofrer com ele. Aqui eu separei essa parte que diz assim, ó: Paulo não tinha sua vida por preciosa, né? Isso aqui é uma passagem, né? Ele fala isso. Paulo não tinha sua vida por preciosa, ou seja, ele não tinha cuidado da sua vida. Ele não ficava buscando se dar bem com as coisas, vendo só a sua saúde, vendo só a sua prosperidade pessoal, porta de emprego para si. Ele não tinha cuidado com essas coisas. E tanto é que ele nem se casou. Os irmãos sabem disso, né? Pelo estudo. Ele nem se casou. Por quê? Porque ele tinha, para ele, o mais precioso era fazer a obra de Deus. Para ele, o mais precioso que ele tinha para ele era cuidar das coisas do Senhor. Então a gente vai ver que ele não tinha nem a vida dele tinha por preciosa. Ele mesmo falava que morrer para ele era lucro, né? Era ganho. Então a gente tem que ter isso também para nós. A gente tem que passar, entender isso e tentar ao máximo viver isso, tá? E como que consegue isso? Como que isso é possível? Só tem uma coisa que faz você viver dessa forma: é a sua fé do que Deus vai fazer no futuro, né? A certeza do que Deus tem preparado para nós. Eu tenho certeza que em breve Deus vai arrebatar sua igreja. Tenho a certeza plena que o Senhor tem reservado um galardão, um prêmio para mim na glória. Então a gente tendo essa certeza, você consegue fazer a obra. Você consegue estar cansado, mas mesmo assim para a igreja. Você consegue estar passando um aperto, mesmo assim fazendo a vontade de Deus. Então você só vai conseguir essas coisas se a tua certeza, né, a sua fé nas coisas futuras estiver em dia, né? Ou seja, como fala o próprio apóstolo Paulo, amar a vinda do Senhor, né? Hoje em dia muitos não pregam mais sobre a volta de Cristo. Muita gente não acredita em arrebatamento, irmão. Ou não acredita em segunda vinda do Senhor, né? Dessa forma. Então muita gente não espera mais o Senhor Jesus. Continuando, né? Vamos avançando aí. Separei a parte que diz assim, ó: a lealdade ao Senhor implicava em sofrer a mais severa das perseguições. Isso aqui é uma realidade, irmão, que a gente não vive hoje, tá? Sei que tem irmãos, né? Como a lição fala, tem irmãos ao redor do mundo que estão passando apertos e dificuldades, mas na nossa realidade aqui no nosso país, que não está nem em guerra, né? A gente não vive essa realidade aqui. E como é que muitos irmãos se enfraquecem com isso?
Olha só, ele tá escrito, tá falando, o comentarista dizendo que a lealdade ao Senhor naquela época implicava em sofrer as mais duras perseguições. Muitos irmãos morriam ou viam a família morrer e morriam depois, tá? Só pelo único propósito, né, que eles negassem o nome de Cristo. Só que eles não negavam. Então, o que fé é essa que fazia eles fazer isso, irmão? A fé em Deus, né? A certeza do galardão, a certeza da vitória. Só isso que fazia eles conseguir vencer aquelas lutas e provações. Hoje em dia o crente sofre uma perseguição, tá? Acha que todo mundo está contra ele na igreja, ou entende mal uma palavra que foi falada, acha que foi para ele, ou ainda que tenha sido para ele, ele vai e quer sair da igreja, quer sair da presença do Senhor, quer abandonar o Senhor Jesus. Tá? Então, por não ter esse tipo de perseguição, a gente fica, às vezes, alimentando monstros que não existem, alimentando monstros que não existem, criando coisas que não existem. Tá? Então, nós temos que ter isso em mente, servir a Jesus com a certeza do galardão e se sacrificar pela obra de Cristo. Tá? Com essa certeza a gente consegue fazer isso. Amém? Continuando no 1.2, o tema desse subtópico é sofrendo por uma causa nobre. 1.2, aqui eu separei a parte que diz assim, aqui vou ler. Paulo exalava seu ardor missionário, não se preocupando com as consequências. E aqui, olha aqui que o comentário já colocou, muito interessante isso daqui, ó. Existem inúmeros missionários sendo martirizados, tá? Isso aqui é uma realidade. Quando eu falei que a realidade do nosso país não é essa, mas no mundo tem essa realidade acontecendo. Tem locais aonde os missionários são martirizados, aonde não se pode pregar o evangelho. Tem locais assim, tá? Eu vou contar aqui um caso, por exemplo, de regiões no mundo em que às vezes as coisas estão tudo tranquilo e de repente tudo vira de cabeça para baixo, tá? Por exemplo, aí agora na Ucrânia, de repente parecia tranquilo, tinha um clima de tensão e tudo, mas de repente tudo virou. Famílias teve que abandonar suas casas, refugiados fugindo para o oeste do país para tentar passar para a Polônia. Isso aí está acontecendo lá agora. E uma igreja evangélica na cidade de Lviv, o que eles fizeram? Eles abriram as portas da igreja, receberam os refugiados de todas as denominações, crenças, recebeu todo mundo, e alguns irmãos da igreja, como não cabia mais gente na igreja, levaram para as casas deles, tá? Isso é obra de Deus, é obra missionária também. E aí a gente vai ver, né, que, por exemplo, para eu saber disso aqui, eu tive que pesquisar. Não sei nem o nome do pastor da igreja. O nome dos irmãos não aparece. Tá? Por quê? Porque o inimigo não quer que se divulgue um negócio desse. Né? O mundo jaz no maligno. Então você vê que tem pessoas que se sacrificam para o evangelho no dia de hoje. Por que essas pessoas fazem isso? Por causa da certeza do galardão, da vitória final da igreja, da certeza do céu. Isso aí faz com que as pessoas se sacrifiquem. Amém? Isso aqui é importante, né? Ensina isso aí para os alunos. Os alunos têm que aprender isso aqui, você que é jovem. Tá? Vamos lá. O próximo tópico é convicção na fidelidade de Deus. E aí no primeiro subtópico, 2.1, tá? O título é Deus nunca abandona seus servos. Tá? Separei a parte que diz aí, ó, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso aqui o Senhor Jesus falou lá em Mateus 28, tá? Separei essa parte aí porque quando ele fala estou convosco, significa que o Espírito Santo está conosco, né? O Espírito Santo, ele é quem está conosco, habitando dentro de nós. Então quando Jesus fala eu estou convosco, quer dizer que o Espírito Santo está ele está na pessoa do Espírito Santo em nosso coração, tá bom? O próprio Estevão, né, aqui a lição fala de Estevão, ele viu que Jesus estava com ele, mas como é que ele viu Jesus? Ele viu Jesus em pé à destra de Deus,
né? E quem estava com ele? O Espírito Santo, né? Com ele, habitando o coração dele. Então ele entendia que Jesus estava com ele. Essa é a grande realidade. Precisamos de ter o Espírito Santo agindo. Por isso eu estou falando isso aqui, né? O que os servos, o que você, servo de Cristo, jovem, né, irmão, irmã, o que você precisa? Ter mais intimidade com o Espírito Santo, ter mais o Espírito Santo falando contigo, você falando com o Espírito Santo e ouvindo ele falar. Precisa de mais disso. Muitos crentes hoje não têm mais essa intimidade. Mas os crentes não fazem mais culto doméstico. Muitos crentes não buscam o batismo com o Espírito Santo. Isso está acontecendo agora, é uma realidade no nosso país. Tá? E temos que combater isso daí. Temos que pedir a Deus mesmo. Hoje eu estava pregando, hoje na palestra, palestrando, e falei sobre isso. Precisamos restaurar essa visão do Espírito Santo. Pedir o revestimento de poder, que era aquela unção que tinha na igreja primitiva. Precisamos dela nos dias atuais. Os pais da igreja aqui no Brasil manifestaram com grande autoridade o poder do Espírito Santo. Muitos irmãos hoje buscam ainda. Então precisamos, né, nas nossas igrejas, incentivar nossos jovens a buscar mais a presença do Espírito Santo. Amém? Continuando, no 2.2, o título é Deus fiel é esta palavra, perdão, né, o tema é fiel é esta palavra. Separei a parte que diz aí, ó, na mente racional é impossível conceber a ideia de um Deus morrer numa cruz. Não é verdade? Olha só, na mente racional é impossível conceber a ideia de um Deus morrer numa cruz. Olha a posição em que o Senhor Jesus se encontrou, né? Ele mesmo quis. Olha a posição. Já viram ali os deuses da mitologia grega? Já viu ali as histórias ali? Quem já estudou sabe como é que funciona aquilo ali? Aquilo é criação de mente humana. Aí eles não existiram de verdade, é uma criação humana. E olha que na criação humana, racionalmente, eles são imponentes, né? Eles são deuses, e eles jamais compartilham certas coisas com o ser humano. O Senhor Jesus não é uma concepção humana. Olha as coisas que ele fez, parece loucura. As coisas que Jesus fez é loucura para nós. É uma coisa que a gente não entende, né? A gente não entende. Ele trouxe, por exemplo, o ideal do perdão. Naquela época, ninguém entendia exatamente o que significava o perdão. Ninguém entendia. Até os próprios discípulos falaram para o Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7, achando que estava bem se perdoasse 7 vezes, né? Achando que estava bem. Mas Jesus falou, não, negativo. Não digo 7, digo 70 vezes 7. Claro que Jesus não estava dando número, ele estava usando ali, né, uma figura de linguagem para dizer que não interessa, você tem que sempre perdoar seu irmão, tá? Então a gente vai ver que certos ideais era loucura para eles, é loucura para muitos hoje, tá? O próprio Deus descer e morrer numa cruz é loucura ainda para o ser humano. Racionalmente ninguém entende, tá? Continuando então, para os irmãos em Roma, Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tá? Então a gente tem que entender que o tópico todo fala isso, né, que fiel é esta palavra, né, a palavra da promessa, a palavra de que a gente vai ter o nosso lugar no céu. Então a gente tem que entender que essa palavra é fiel e que ela tem poder, que ela vai se cumprir. Isso aqui é a ideia desse tópico. Tá? Então o Evangelho ele é o poder de Deus. Nas palavras do Evangelho tem poder. Né? Então nós temos que pregar esse Evangelho e não somente pregar, viver esse Evangelho. Né? Que essa palavra vai se cumprir em nossa vida. Agora, só a certeza disso é que faz, que nos garante a vitória. Se você não tiver certeza, meu irmão, minha irmã, na primeira luta você vai sucumbir. Você não vai conseguir vencer as provas. Você só consegue vencer as provas se você tiver certeza da salvação, tiver certeza de que Deus tem algo guardado para você. Só assim você vence, senão não consegue. Tá? Continuando aí, a certeza da vida eterna,
né? É o que eu estou comentando desde o início, né? O 3.1, o tema é Minha Vida Será Oferecida como Libação. Sobre isso aqui, vou ler a parte que eu separei aqui. Ó. O texto bíblico mostra que, ao escrever a carta para Timóteo, Paulo é categórico ao dizer: o tempo da minha partida está próximo e serei oferecido por aspersão de sacrifício. Ele estava falando que ele está dando, na verdade, uma visão do que ia acontecer com ele. Ele fala: seria oferecido por aspersão de sacrifício. Ele estava se referindo àquele momento do sacrifício em que se espargia o sangue sobre a terra, né? Se espargia. Tem uma passagem, nessa mesma passagem, tem algumas versões, algumas traduções, que ele fala que está sendo oferecido como libação. A libação era derramar sangue sobre a terra. Tá? Então a gente vê aqui que Paulo está falando de como seria a sua morte. Já repararam isso? Talvez Paulo já sabesse, por exemplo, talvez ele já soubesse que ele ia morrer decapitado, porque o romano, ele era cidadão romano, ele não podia morrer crucificado, nem de outra forma, ele seria decapitado. Então Paulo, por exemplo, já sabia que ia ser decapitado. Mas o que ele está demonstrando aqui, saber pelo Espírito, é que ele já estava próximo o momento dele partir. Aí por isso ele dá essa palavra que está próximo e seria oferecido por aspersão, né? Que o sangue dele ia ser derramado. Por quê? Por causa da decapitação. Como é que era a decapitação? Ele ficava de joelho, né? Inclinava a cabeça e a cabeça dele era cortada com a espada, o golpe de espada. E aí o que acontecia? Golpe de espada na cabeça, o sangue fluía todo para a terra. E aí ele, né, todo não, né? O sangue fluía na terra, por isso ele usa a palavra aspersão, né? E de fato foi o que aconteceu. A lição própria fala que no ano 64 depois de Cristo, o apóstolo Paulo foi decapitado, tá? E foi exatamente isso que aconteceu. O sangue dele caiu sobre a terra, por isso ele fala que, né, estava sendo oferecido por aspersão de sacrifício, né? É uma coisa triste, mas é uma coisa que é um exemplo para todos nós, um exemplo de sacrificar-se pela obra. Ele perdeu a cabeça, e tem crente hoje que não tem coragem, nem sequer de fazer um evangelismo. O apóstolo Paulo perdeu a cabeça, não adquiriu família, abandonou tudo, né? E tem crente hoje que não quer nem trabalhar em nada na obra, nem varrer uma igreja o crente não quer, né? Tem um montão de irmãos que quer ser pregador, quer ser cantor, porque aparece, está ali, fica na mídia, né? Mas e aquelas coisas que não dá mídia, que não dá status, igual aquele pastor lá da igreja de Lviv lá, junto com os irmãos, que nem o nome deles ninguém sabe. Nem eu sei, nem eu que pesquisei consigo saber o nome deles. E tem crente hoje assim, irmão. Não quer sacrificar em nada pela obra. Isso aqui é um alerta. Passe isso aí para os alunos, porque eles precisam saber disso, tá? Continuando no 3.2, vamos ver aí esse tópico. O tema é a certeza do galardão. Galardão é prêmio, né? Galardão significa premiação, é um prêmio. Então a certeza do galardão. Então a gente tem que ter essa certeza de que receberemos um prêmio na glória, né? Bom, separei a parte que diz assim, ó: então que venhamos nos esforçar em fazer a obra de Deus, pois o céu é o lugar para onde os heróis da fé irão, tá? Então isso aqui é a certeza da premiação. Então a gente tem que se esforçar, porque com essa certeza de que no céu a gente vai receber uma premiação. O que vai acontecer após o arrebatamento da igreja? Ao ser arrebatada a igreja, a palavra fala que haverá a entrega dos galardões, né? Será o tribunal de Cristo. Então todos nós vamos comparecer, e ali haverá galardões para os salvos, para aqueles que trabalharam, premiações, tá bom? Não se sabe como vai ser, não se sabe se vai ser mansão, né? Não sabe se vai ser vestimenta de destaque, ninguém sabe. Alguns falam coroas, né?
Mas porque coroas é uma visão antiga, né? Que era premiação, mas não sabemos o que vai ser exatamente, tá bom? Aqui, Paulo finalizou a carreira, mas conservou a fé, tá? Esse tema aqui, algumas traduções falam que ele acabou a carreira e guardou a fé, dando a ideia de que não estava usando mais a fé, mas na verdade a tradução mais correta é: acabei a carreira e mantive a fé, ou conservei a fé. Tá? É isso aqui que a gente precisa, irmão. Vencer na carreira do Evangelho e ter todo o tempo a fé conosco. Guardar a fé, manter a fé. Porque só a fé das coisas, né, futuras, só a fé, né, essa certeza das coisas futuras, só isso faz eu e você concluir a carreira com sucesso. E quando eu faço sucesso, não é você ficar famoso. Quando eu falo sucesso, não é você ganhar casa, carro e premiações nessa terra. Não é isso o sucesso, né? O sucesso é a gente acabar a carreira e ir para o céu. Esse é o sucesso, a certeza da salvação, a certeza da vitória. Amém? Essa aqui é a lição, né? Espero que ela tenha sido de proveito, né, para cada um dos irmãos. Professor, professora, fica com isso no foco. Você precisa estimular os alunos nessa certeza da salvação, na certeza da vitória, na certeza da premiação dos galardões, na intimidade com o Espírito Santo. Falei isso aqui na lição também, tá? Então faça aí o resumo aí, batendo esses pontos aí importantes, né? Bom, vamos ler aqui então essa conclusão para a gente fechar. Em um tempo onde a fé cristã tem sido questionada e muitos estão esfriando na fé, é importante que nos fortaleçamos na palavra de Deus, a ponto de cumprir o propósito dele em nossa vida, tá? Então, que nos fortaleçamos na palavra. Tudo que eu estou falando aqui, que você para animar os irmãos, tudo isso é baseado na palavra de Deus. A partir do momento que o crente estuda a palavra e passa a viver a palavra, ele consegue adquirir isso aqui que a gente está falando. Crente que não gosta de escola dominical não vai aprender, porque isso aqui é uma aula de escola dominical. Crente que não gosta de estudo bíblico não vai saber disso aqui, né? E hoje em dia está cheio, né? Está cheio, infelizmente. Bom, então vamos ficando por aqui. Agradeço a Deus pela sua vida, por você ter ficado aí conosco até agora, né? Não se esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, não se esqueça disso, tá? Se você quiser fazer alguma contribuição, a chave Pix está aí, fique à vontade, Deus abençoe a sua vida, tá bom? E adquira aí o nosso livro, O Maior Milagre de Jesus, para poder também você abençoar a sua vida, a sua casa. Pode dar de presente para outra, abençoe outras vidas também. Amém? Glória a Deus por isso, Deus é fiel, até a próxima aula, Deus abençoe.